Sejam todos bem-vindos a mais essa noite. Esse é o primeiro podcast que nós estamos fazendo aqui no Violão Entre Amigos. E a gente ainda não batizou esse podcast. Hoje será um bate-papo aqui com meu amigo e parceiro de música, Denis Pinheiro. O Denis, eu vou falar um pouquinho depois sobre a história dele. E nós vamos até soltar um vídeo de nós dois tocando juntos aqui durante o nosso podcast. E vamos contar um pouco de história para vocês. História de como nós nos conhecemos, história sobre como nós aprendemos a tocar violão. Vamos apresentar e falar também de alguns atalhos, algumas dificuldades que os violonistas encontram aí na sua jornada, né? Vamos falar sobre os temas que são temas que todos vocês que estão iniciando aí os seus estudos de violão, vocês vão em algum momento esbarrar aí na vida de vocês. Quando nós compartilhamos a nossa vivência, a nossa história, quando nós ouvimos essas histórias, nós aprendemos muito, né? Não é à toa que nós compramos até hoje biografia de pessoas, né? Para que nós possamos aprender com a história mesmo de vida, aquilo que as pessoas passaram, nós temos sempre alguma coisa a aprender, né? Então vai ser um bate-papo bem legal, um bate-papo bem descontraído aqui no nosso canal. Hoje eu tô até sem violão, hoje vai ser mais conversa. O pessoal que gosta de nos acompanhar aqui nas nossas noites de quinta-feira, hoje será um encontro um pouco diferente, um bate-papo. Então, para continuar esse bate-papo aqui, para eu não ficar aqui falando sozinho, eu vou convidar aqui para chegar junto com a gente o meu amigo Denis Pinheiro. Vamos lá, grande Denis, vamos chegar por aqui. Grande Denis, seja bem-vindo também nessa noite. Boa noite, meu amigo. Opa, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Elvis. Primeiro agradecer o Elvis aí pelo convite, né, desse primeiro podcast aí. Espero que seja o primeiro de muitos outros, né, que quando você fala de música e de violão, tem assunto que não acaba mais, né? Então, agradecer Verdade. a todo mundo que está acompanhando aí, né, e até mesmo quem vai ver depois, acredito que possa ter muita coisa para agregar para todo mundo aí, né, nesse estudo da música aí, nesse mundo tão prazeroso que é estudar música, né? Ah, isso é bom demais. Bom demais, né, Denis? Denis, a gente hoje toca junto, né? Nós temos a Orquestra Violão Entre Amigos, que nós fazemos repertório à distância e tal. Só que essa história nossa, essa parceria musical, ela não começou hoje não, cara. Hoje, a hora que eu fui mandar um e-mail pro pessoal, convidando os amigos para assistir essa nossa conversa de hoje, cara, faz 20 anos, cara, que a gente se conhece, desde a época de afinando as cordas. Então eu gostaria de saber como que foi isso para você, como que foi esse primeiro contato que você teve com o violão. Vamos começar aí, vou contar minha experiência também. Você é o nosso convidado especial hoje e nós vamos fazer juntos isso aqui, tá, pessoal? Tô chamando o Denis de convidado, mas esse podcast vai acontecer mais algumas vezes e a gente vai falar mais sobre isso depois no final. Mas como que foi, Denis? Conta aí, como que foi esse primeiro passo que você deu na direção do violão? Como que foi isso para você? Foi muito interessante, né? Porque eu tinha aí de talvez 9 para 10 anos de idade, né? Hoje eu tenho 29, né? Então, era um projeto gratuito que tinha na cidade, né? Hoje eu moro em outra cidade, mas na época eu e o Elvis morávamos na mesma cidade. E era um projeto gratuito, né? A prefeitura que financiava o projeto da cidade e tinham aulas de violão para desde criança de 8 anos até idosos, né? Então, assim, muita coisa assim. E o Elvis foi o meu primeiro professor de violão. O Elvis também era bem novinho, mas já tocava pra caramba. Foi a primeira pessoa que me ensinou as primeiras notas ali do violão. Cara pelada. Naquela época, desse jeito. E assim, primeiro contato com o violão, assim, muito prazeroso, né? Eu sempre gostei muito de música, sempre gostei muito de ouvir. E assim que teve essa oportunidade na cidade, né? Na época era um projeto gratuito, então assim, para mim foi de grande aproveito, né? De poder começar e entrar, né? Dentro desse mundo assim. Sim. Né? E esse projeto, né, Denis, era o Afinando as Cordas, né? E o Afinando as Cordas a gente tinha uma proposta lá, é importante também contar isso pra galera. Era uma proposta de música em grupo, né? As aulas que a gente aprendeu a tocar, até por isso que eu prezo muito isso nas aulas, incentivo
muitos meus alunos a criarem grupos, né? Seja um amigo, fazer um duo, tocar junto com alguém. Isso é sempre muito gratificante, em primeiro lugar. É prazeroso, porque é algo legal de se fazer, mas ao mesmo tempo é algo que faz com que nós aprendamos mais rápido. Eu acho que quando a gente aprende a tocar violão junto com alguém, a gente precisa tirar essa ideia de que a aula coletiva é uma aula um pouco menos eficiente porque é uma aula coletiva. A gente aprende muita coisa no coletivo que seria impossível nós aprendermos no individual, né? Então, é importante contar um pouquinho para essa galera, porque quando a gente fala de música, né, Denis? O pessoal pensa em violão, né? Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? Aquele cara que pega o violão e faz lá um batidão, faz alguns acordes e tal. Rapaz, é bem isso. E na verdade o violão ele é muito mais que isso, né? A gente costuma dizer que o violão ele é uma orquestra completa, né? Porque ele faz melodia, ele faz acompanhamento, ele faz contrabaixo, enfim, ele faz tudo ali, né, cara? Naquela música que nós fizemos, aquele arranjo do Nestor, que nós fizemos o Titânio, né? Que nós fizemos com todo o nosso grupo também, lá tem percussão, tem baixo, tem de tudo, contrassolo, solo. Então acho que quando a gente começa a querer aprender violão, eu não sei você, mas quando eu comecei, eu não pensava em aprender música instrumental, né? Eu pensava em tocar as músicas que eu gostava lá, os rocks, as músicas da banda, as músicas da igreja, né? Que na época eu também tocava na igreja, eu era coroinha, né? Então teve toda essa história. Então a gente não vem buscando isso e acaba encontrando, né? Você assustou, Denis, quando você viu a música instrumental ou você se apaixonou pela música instrumental? Eu acho que de primeiro momento, assim, talvez eu tenha assustado um pouco, né? Porque a gente ainda costumava comprar as revistinhas nas bancas, né? Então você comprava uma revistinha lá de músicas do Jota Quest, músicas do Skank, né? E se tirava ali. Nossa! Então, você numa aula em grupo, você vê uma música instrumental, você começa a ouvir Bach, Vivaldi, né? E coisas assim. Um outro universo. Cara, assim, o violão, você consegue fazer coisas que você não consegue assim, imaginar quando você não tem esse contato, né? E aí você citou a aula em grupo. Pra mim, eu acho que foi de grande assim, aprendizado, porque além da gente ter contato com várias técnicas diferentes, né? Você tem um contrabaixo ali, você tem um solo, que vai te exigir talvez uma velocidade maior, vai te exigir tocar em outras regiões do braço, né? Você também tem aquela questão de que em grupo, muitas vezes a dúvida de outra pessoa pode ser a sua dúvida. Exatamente. Que fica tímido, né? Fica com medo de tirar uma dúvida por achar que é boba demais, então às vezes outro colega acaba tirando. Exatamente. Né? Enfim, eu acho que a aula em grupo ela acaba sendo muito proveitosa, né? E aí dá essa possibilidade da gente estudar em grupo também, né? Eu cheguei a ter um quarteto de violões também, então isso, você conseguir tirar as músicas em várias vozes diferentes, né? Isso é muito legal. Na partitura, várias vozes diferentes, então isso te torna um músico completo, né, cara? Você começa a ter mais bagagem dentro da música. Sim, eu acho que abre os horizontes, né, Denis? Porque hoje está muito na moda falar em fingerstyle, né? Até eu falei um pouco disso no intensivo que nós tivemos na semana passada. Todo mundo, eu quero aprender, quero fazer um curso de fingerstyle, né? E aí parece que é uma coisa muito moderna, uma coisa que nasceu agora, né? Coisa do ano. Na verdade, é uma técnica que já tem aí, a escola do violão, no mínimo, tem 200 anos, né? Que Francisco Tárrega, violonista do período romântico aí, 1800 e alguma coisa, então já tem pelo menos 200 anos, mais de 200 anos. Então não é algo que começou agora. E é importante falar isso para as pessoas, né? A gente não pode querer começar a querer algo, por exemplo, você vê alguém tocando onde você vai lá na igreja, então você vai num show, ou vê sua banda tocando e você fala assim, pô, tá legal pra caramba tocar violão, eu queria tocar. E aí você não vai querer inventar novamente a técnica, né? Quando a gente vai aprender algo, eu acho que é importante considerar aquilo que as pessoas que vieram antes da gente já fizeram. Até esse bate-papo aqui nosso é algo que a gente está aprendendo. Quem está começando e está na jornada um pouco mais no começo do que a gente, né, Denis? Que a gente está no começo também, né? Mas pessoas que estão um pouco mais no começo nessa jornada, elas vão aprender, talvez, com algumas coisas que a gente fala aqui, algumas coisas que a gente pensava antes, né? É importante a gente relembrar isso também, porque a gente acaba esquecendo. Enquanto professor, a gente está sempre vigiando isso. O professor ele tem que sempre pensar com a cabeça do aluno. Eu acho que essa é uma visão que eu tenho enquanto professor.
Você nunca pode ensinar alguma coisa para alguém achando que a pessoa sabe aquilo que você sabe. Porque ela não sabe aquilo que você sabe, porque senão ela não seria seu aluno, sua aluna. Então é importante a gente também contextualizar isso, né? Que a gente aprende algo e o fingerstyle é algo que não nasceu hoje. Tocar com os dedos, né? Que é o que significa, né? Fingerstyle, estilo de tocar com os dedos. Isso daí é a técnica, é a raiz do violão clássico, chama-se assim se quiser. Mas é a técnica do violão, é a essência do violão. Então eu acho que é bacana as pessoas começarem a perceber e a gente alcança outros níveis enquanto músico, enquanto violonista, quando a gente começa a explorar isso, né? E aí você começa a fazer acompanhamentos também, a fazer batidas, porque é legal também quando você vai no churrasco, né, Denis? A gente tem que ter um repertório para tocar. Né? Tem que ter um Legião Urbana, né? Tem que ter na mala, se não tiver na pasta, não... E pegando o gancho do que você está falando, né, até aproveitando o pessoal que está estudando, talvez esteja iniciando, não ter medo de ter dúvidas, não se envergonhar de ter dúvidas, né, porque o professor, ele sabe, ele já passou por Exatamente. Ele já passou por outros alunos também que tiveram no começo, então ele sabe que pode ser que você tenha dúvida naquele ponto, então não precisa ter vergonha ou medo de perguntar ou achar que a sua dúvida é boba demais. Não existe isso, é verdade. Tocando com a gente. Eu toquei na camerata, eu tirei o mesmo repertório da galera, e aí você olha pra trás e você fala, pô, valeu a pena. É possível. É possível. Você acha, não, meu dedo não vai responder, responde, pode estudar aqui. Não existe música impossível, né, Denis? Não existe, cara. É verdade. Só que o que existe é um caminho para você chegar até lá, né? O caminho para você chegar até lá é importante e ele sim existe. Mas a gente deve percorrer o caminho, e é um passo atrás do outro. Você não pode simplesmente olhar uma música e falar assim, essa música é impossível tocar, não vou nunca tocar. Não, se você quiser, você vai tocar. Depende de você, depende da sua dedicação, depende da sua persistência muitas vezes, porque às vezes a gente treina. Quantas músicas, né, Denis, a gente pega no começo para estudar e tira alguns compassos e fala assim, nossa, essa aqui... não vai dar, vamos deixar ela para depois. E às vezes a gente até deixa uns meses lá parada e retoma ela. Quando você retoma, ela já está um pouquinho mais fácil. E quando vê, você está tocando ela, você vai dominando ela aos poucos, né? E isso acontece com muito repertório, mas é importante também saber que existe uma jornada, né? Não é nada que você vai fazer da noite para o dia. Tem um caminho, você vai estudando repertórios. Se você tem um direcionamento, você tem esse direcionamento das músicas que você vai estudar é importante, porque aí você sabe, você não vai pular etapas, né? Porque quando a gente está tocando uma música X e quer tocar uma música Y que está muito fora do nosso domínio técnico, aí fica complicado, porque por alguns motivos, né? Primeiro que a sua técnica não vai responder. Segundo que você vai ficar frustrada, porque você falou assim, poxa, eu tentei muito e não consegui. E não é porque você é incapaz. É porque falta alguns degraus para você subir e aí você vai conseguir fazer isso na hora certa. Então é importante quando a gente vê um repertório já também adiantado, saber que para chegar até lá, o cara fez um caminho. Ele fez um caminho e é um caminho que é tranquilo, né, Denis? Se a gente faz ele gradativamente, sem pular as coisas que precisa estudar, porque tem que estudar técnicas, tem que estudar repertório e esse repertório você vai evoluindo ele. Quanto mais você se dedica, mais você se apaixona e mais você vai evoluindo, né, no dia a dia. Acho que é bem por aí. É por aí. E o grande segredo também, né, do violão ou de qualquer outra coisa, se você for pensar em estudar, é a repetição, né? Então, às vezes você quer pegar um compasso ali, aí você acertou uma vez, você já acha, pronto, agora eu posso ir pro próximo.
isso que eu ia te perguntar, já que você tocou nesse assunto, desculpa até te interromper, eu vou te perguntar, como que você estuda, Denis? Como que é o seu estudo, quando você pega uma peça e aí você vai estudar, ou seja, um arranjo para quarteto, ou uma peça solo, mas você vai estudar, qual que é o seu processo, porque cada um tem o seu, né? Tem gente que põe lá os feijãozinhos, vai passando, a gente até pode falar depois de alguns engraçados, mas como que é o seu jeito de estudar? Eu pego a partitura, né, para analisar e eu costumo colocar no metrônomo bem mais lento do que costuma ser a peça, né? Eu ponho o metrônomo ali Para saber. Compasso por compasso, tento tirar aqueles pedaços que eu vejo que tem um pouco mais de dificuldade, eu repito ele várias e várias vezes, às vezes várias vezes no mesmo compasso, até eu ter certeza que aquilo entrou na minha cabeça. Pronto, agora eu consigo ir pro próximo, né? Então eu vou fazendo isso até conseguir tirar a peça inteira. E eu nunca, só no final eu costumo tocar a peça inteira. Geralmente eu vou tocando os fraseados dela ali, pra ir ficando na memória. Você divide então em partes. Isso, eu divido em partes. E aí quando eu tenho a peça inteira, eu falo, pronto, tirei inteira, o que eu gosto de fazer também, que aí já é um aprimoramento, né? Eu costumo ouvir muito outros violonistas ou outros músicos tocando aquela peça para eu ver outras interpretações. Uma vez que a peça já está no dedo, já está na cabeça do jeito original, aí cabe também do violonista dar o seu tempero ali, né? A sua interpretação. Então você tem um repertório de conhecer outros violonistas e ouvir outras interpretações, isso também te ajuda Enriquece. a mesmo, né? E você vê que você não precisa ficar preso a um original, né? Ou a uma regra, né? Você vê que a música te dá essas possibilidades de colocar o seu jeito ali também, né? Entendi. Aí você insere, então, a sua identidade. Isso é muito importante, né? Isso fica muito evidente na música popular, né? Quando a gente ouve, por exemplo, um Caetano Veloso, um Chico Buarque, né? Quando você escuta alguns músicos que são muito... Eles têm ali algo que imprime ali, né? Por exemplo, o Ney cantando, o Ney Matogrosso, ele canta e você fala, poxa, só pode ser o Ney, não tem outro cara que canta desse jeito. Né? É inconfundível, né? E Elis Regina, você ouve Elis Regina, você não tem dúvida que é Elis Regina, né? Então, e cada um deles deixa sua marca ali na música popular. E isso é muito sutil e não é menos, não é menos importante na música instrumental, né? Quando você escuta um violonista tocando, ele vai colocar a identidade dele ali no jeito de tocar, né? E eu acho bacana isso que você falou, Denis, de buscar ideias musicais, né? Isso é já um assunto, talvez até já um nível bem adiantado para quem está começando, mas é importante falar sobre isso para que você comece a perceber já desde cedo que existe essa sutileza, né? O músico, ele busca ideias musicais, né? Um jeito de tocar, uma frase que você faz, uma dinâmica que você faz no meio ou um ornamento que você coloca que às vezes não tinha. Então é algo que vai fazer a sua música ficar cada vez mais especial. E quando você vê alguém que já testou várias coisas, né? Eu acho que a nossa criatividade, a nossa capacidade de criatividade vem de unir coisas que até o momento não foram unidas, né? Eu acho que quando você une A com Y vai dar alguma coisa diferente, nova e única. Então eu acho que é bem essa ideia, Denis, e fazer isso que você faz com a música fica bem em evidência, né, cara? Que a criatividade vem da capacidade de juntar coisas que existem e criar coisas novas, né? Acho que toda criação, né? Da referência, né? É questão da referência, né? Eu acho que tem muitos alunos que... Eu toco guitarra também, né? Então na guitarra você vê muito isso, a questão do improviso. Muita gente que começa a aprender quer improvisar, né? No violão também, improvisar solo, não sei o que. Então é importante você conhecer a escala, conhecer o campo harmônico, conhecer a teoria, mas também é importante você ter referências, né? Referências de técnica de algum violonista que você goste, ou algum guitarrista que você goste. Você tem essa bagagem dentro. Quais são os seus... Eu sei que são vários, mas quais são os seus principais hoje que você fala assim que é uma referência? Alguns, se quiser citar 1, 2, 3, fica à vontade. Mas alguns que você busca geralmente quando você vai ouvir alguma coisa nova? Cara, eu ouço muito o Matheus Assato. Ele toca guitarra, mas ele toca guitarra de uma forma que assim, eu nunca vi interpretações tão boas quanto de algumas músicas que eu gosto. Por exemplo, ele toca com os Dos Beatles, ele toca até Roupa Nova, que já é no repertório brasileiro, e ele faz umas interpretações instrumentais assim, que daria, ele faz no violão também,
Claro, com É certeza. um cara, assim, sensacional, né? Então, o Matheus Assato tá, assim, um dos tops, assim, da minha lista, que eu posso dizer. Ah, que bacana. E tem outros também, né? Tem de guitarra, tem o Kiko Loureiro, que é o guitarrista do Angra, hoje ele toca no Megadeth, né? Hoje é um cara super prestigiado também, ele tem uma técnica Absurdo, né? absurda. E de violão tem vários, né, cara? Tem um que, eu esqueci o nome dele aqui agora, mas ele faz músicas de desenho animado, tem algumas, Fábio Lima. uns arranjos isso. Fábio Lima. Ele Fera demais. tem umas músicas de videogame, que pra quem gosta de jogar videogame, moleque, você vê os arranjos que o cara consegue tirar, é assim, sensacional. Os Assad, os irmãos Assad. Os Assad, tem muita gente boa, né, cara, que a gente pode usar como referência. Né? Sim, sim, com certeza. E os seus, quem seriam as suas referências? As minhas referências são mais eruditas, vamos dizer assim, né? Eu realmente, o estilo, cada um gosta muito de uma coisa, né? Um estilo que chama mais a atenção e o meu é a música clássica, né? Então tem violonistas que eu gosto muito, né? O Fábio Zanon, que é catedrático aí na técnica. Tem o Yamandu Costa, com aquela liberdade dele de tocar os 7 cordas, né? Eu gosto de 7 cordas. Yamandu, tem os irmãos Assad, né? Que eu não poderia deixar de citar, que são daqui de São João, né? Inclusive, a família deles daqui de São João da Boa Vista, e os caras são internacionais e realmente no mundo, para eles, hindu é difícil quem pega os caras, né? Hindu de violão, acho que não tem. E tem alguns que já partiram daqui, né? Também, como Paco de Lucia, da técnica do violão flamenco. Então, Paco. Então são... De uma música flamenca aí. Isso. Depois procurar o Paco de Lucia, o cara tem uma técnica. E tem algumas violonistas também que são referência, né? Cheryl Sbin, que eu acho que é uma das referências que tocam muito também, né? Ana Vidovic. Então tem vários e várias que são referência hoje, né? Quando eu vou ouvir, a gente busca também muito, a gente tem muito música, trabalho de orquestra, né? De música instrumental, já voltado para o violão. Então eu busco muito também ter orquestra de violões, para citar algumas, né? Em Portugal que tem muitas, né? Da Ilha da Madeira tem uma orquestra de violão e bandolim. Então eu ouço às vezes alguns arranjos deles para buscar essa inspiração. Eles tocam muito Vivaldi, então é bacana também ter essas referências, né? Você me lembrou de um quarteto brasileiro que chama Quaternaglia. O Quaternaglia. Então, Nossa, sim. assim, sensacionais também. É um quarteto de violões e eu recomendo também depois procurar no YouTube. Os caras são muito bons também. E tem aquele pessoal... Referências boas, né? Tem aquele pessoal também aquele grupo lá, aquele grupo online, aquela orquestra de violões online, violão entre amigos. Tem essa galera aí também que eu gosto muito, cara. Esses aí também são muito bons, né? São muito bons. São dedicados, né? São apaixonados por violão. Acho que tudo que a gente faz com paixão, né, Denis? Acho que acaba dando um resultado positivo, porque é o que move, né? Se você faz alguma coisa por fazer, ela vai chegar um momento que aí vai ficar maçante, aquilo não vai ser legal. Agora, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, eu acho que isso tem muito a ver com o fato da profissão que eu escolhi, né? Eu tenho uma gratidão muito grande por poder fazer aquilo que eu gosto, né? Eu trabalho com música, dou aulas, né? A gente tem esse movimento que a gente faz no Violão Entre Amigos, né? Esse curso, e eu acho que é bacana poder trabalhar com isso, né? Mas o músico, né? E a gente viu vários que passaram pelo Afinando as Cordas, né, Denis? Porque, na verdade, todos estudaram violão, mas nem todo mundo hoje segue somente a música, né? Alguns fazem outras coisas, mas é engraçado isso, é uma saga, cara, porque quem é músico, não adianta, Denis, você querer fugir, por exemplo, né? Você sempre vai esbarrar na música, cara, você não foge disso, a gente sempre acaba voltando pra música em algum momento. E é bacana isso, porque a música ela acaba se tornando, o violão, aquele companheiro que a gente leva pra vida, né? Porque você teve aquela experiência e foi algo que fez tanta parte do seu ser que você vai levando isso, independente daquilo que você faz, né? Eu acho que é legal também a gente... No caso, por exemplo, hoje eu trabalho como desenvolvedor de software, né? Eu sou analista de TI, então coisas completamente
Olha de só. violão, gosta de ouvir guitarra. Ela já assim que ela tiver, conseguir segurar um violão na mão, Já dá um duo aí. já dá. Então, assim, a gente nunca perde, né, cara? A gente sempre tem os momentos de que às vezes você tá no estresse do trabalho, na rotina do dia a dia, que você chega no final da noite e fala, agora eu vou pegar meu violão, nem que for meia hora aqui, né? Toca alguma peça que você gosta, alguma coisa, né? Uma música mesmo que você gosta, e assim, é melhor terapia, assim. Não tem igual. E por Não favor. tem como mandar. Não tem. E por falar em música então, Denis, eu acho que é bacana mostrar pra galera. A gente queria tocar alguma coisa, né? Vai chegar um momento, né, Denis, que a tecnologia vai nos permitir tocar sincronizadamente aqui, ao vivo, cada um em um lugar, mas hoje ainda não é possível isso, pessoal. Porque tem um pequeno delay, um pequeno atraso na nossa comunicação, e se a gente começa a tocar uma música juntos aqui, daqui a pouco desencontra, e aí a gente vai estar cada um num tempo, e quem sabe tocar cada um num tempo não funciona em música, precisa todo mundo seguir o mesmo compasso, o mesmo andamento. Então eu separei aqui, Denis, uma música que nós fizemos no ano passado, que foi um momento muito especial, para mim foi um momento muito especial. Não sei, depois pode falar um pouco também da tua experiência, que foi o recital nosso que nós fizemos no final do ano passado, né? O recital Violão Entre Amigos, onde nós apresentamos o Brasileirinho. E o Brasileirinho foi uma das músicas que nós tocamos juntos. Aliás, estou lembrando aqui, puxando mais na minha memória, foi do recital de 2020. Foi 2020, né? 2021 nós fizemos com quarteto e algumas músicas aqui, inclusive presenciais, né? Foi 2020. Então vou soltar para a galera poder ouvir um pouco da nossa música também, feita que nós gravamos juntos, né? E depois a gente comenta um pouco aqui, beleza? O que você acha dessa ideia? Vamos soltar um som? Espero que o pessoal goste aí. Vamos soltar um som pra galera então. Daqui a pouco a gente volta.
nós tocamos aqui juntos o Brasileirinho, né? O Brasileirinho é um clássico da música brasileira, acho que não tem nada mais clássico do que o Brasileirinho da nossa música, né? E foi muito bacana poder gravar isso daí contigo. Nós estudamos primeiramente à distância, né, Denis? Cada um na sua. E depois nós tivemos essa alegria de nos encontrar, nos reunir para poder fazer a gravação do Brasileirinho, né? Então, pra mim foi demais, cara. Não sei pra você como foi a experiência. Pra mim foi demais também. Inclusive, isso pega também o que a gente falou lá no começo sobre tocar em grupo, né? Nesse caso, a gente tocou um grupo, né? Que são duas vozes, mas já dá pra ver como que é legal essa troca, né? Cada violão fazendo uma voz, cada violão fazendo uma região do braço ali. E você consegue ver, né? Quão versátil é o violão, o instrumento, né? Então, assim, pra mim foi sensacional. Foi uma música que eu sempre quis tirei alguns anos atrás, e agora poder relembrar ela e tocando com você. Nossa, foi demais, cara. E é bacana essa conversa, né? Porque quem não entende ainda muito de música instrumental, talvez tenha um pouco de dificuldade de compreender. Então eu vou tentar explicar aqui para vocês. Quando a gente toca uma música que seja em duo, em trio ou em quarteto, o que acontece ali é uma conversa entre os violões, né? E quando a gente está começando, a gente tem uma certa dificuldade para entender esse diálogo, né, que está acontecendo ali. É uma conversa. Tem momentos que quem vai falar mais é o solo, tem momentos que terão frases do contrabaixo, tem momentos que é o contrassolo. No caso do duo, né, só joga cada um para o lado, mas tem uma conversa, né? E é engraçado isso, porque nós aprendemos estudando música instrumental até um pouco sobre como nos portar mesmo. Porque numa sociedade, na sociedade que a gente vive, tem os momentos, né? Tem os momentos de você falar, os momentos de você se expressar, e tem também aqueles momentos que é muito importante, aqueles momentos que a gente precisa ouvir o outro, né? É muito importante a gente ouvir o que o outro tem a dizer. Muitas vezes nós aprendemos muito mais quando a gente abre os nossos ouvidos e prestamos atenção, não é só ouvir. É prestar atenção nos detalhes, naquilo que está sendo transmitido, naquilo que está sendo, naquele pensamento, né? E na música isso fica muito claro nessa conversa, porque aí um faz um fraseado aqui, é claro, isso até no nosso arranjo, né, Denis? O outro tem que estar atento no que o parceiro está tocando, porque ele vai pegar aquela bola e precisa passar ela redonda, né? Então acontece essa conversa, né? E aí você presta atenção no que o outro vai fazer, e aí você responde, e aí isso gera uma harmonia. E por isso tem a ver também com o entrosamento de um duo, né? Tem a ver um entrosamento, através dessa prática que a gente faz, que a gente vai evoluindo, né? Acho que tem muito a ver com isso. Por mais que a gente tire uma voz apenas, né? Que é aquela que a gente está fazendo, ou o violão 1, né? Que a gente chama de solo, ou violão 2, de certa forma você ainda tem que saber a outra voz também, né? Ou pelo menos saber os momentos ali, quando passar a bola, igual o Elvis falou, né? Então é muito importante, e a música traz essa questão de você saber o lugar do outro, o espaço do outro, que você pode levar para sua vida pessoal também, né? E não só dentro da música, né? Então, exatamente. Ela te ensina também a ser um pouco mais persistente, ela te ensina uma disciplina, né? Que para você conseguir chegar num nível que você queira, ou num nível alto, você vai precisar ter disciplina, né? Então tudo isso são coisas que a música nos educa e que a gente pode também levar para fora da música, né? Então é isso que é interessante. E sabe qual que eu acho que é o valor principal, cara, hoje? Que eu acho que é a coisa mais valiosa que estudar música ela pode nos trazer, né? Eu acho que é a atenção, né? A atenção é algo, cara, que dificilmente você vê alguém que tem uma concentração, uma atenção absoluta para fazer alguma coisa, né? A nossa atenção hoje ela é muito flutuante. Você tá ali, você pega o celular, tem WhatsApp, tem não sei o que, tem Twitter, e tem TikTok, e tem YouTube, e tem as mensagens, e as coisas do trabalho hoje também, que mistura tudo, né, Denis? Mistura trabalho, tá tudo nesse aparelhinho aqui, cara. Impressionante. Mas o celular, ele é uma máquina centralizadora de atividades hoje. Todos nós estamos sujeitos a isso. Só que ela, ao mesmo tempo que resolve problemas, ela gera um problema, porque o fato de todas as informações e todas as decisões de trabalho, de estudo mesmo, todas elas estão concentradas ali, nós temos uma disputa muito grande por atenção. E nós acabamos perdendo a nossa atenção.
Lá atrás, né, Denis, quando a gente começou a estudar violão, o professor João falava que o vilão era a televisão naquela época, né? Que a televisão, ela fazia com que nós não tenhamos mais atenção, porque ela foi programada, aquele comercial, aquelas novelas, para tirar a atenção. E era de fato, né? Porque você ficava lá, você olhava, prestava atenção, flutuante. Tanto é que você estava comendo ali, conversando, e entendia tudo, né? E o engraçado é que antes a televisão, ela ficava ali paradinha, né? Seja na nossa sala, em casa, né? Então, se você saísse com o seu violão para casa do colega, você ia para tocar violão. Agora, o celular, né? Que é o objeto tá grudado com a gente. Tá grudado. Daqui a pouco ele vai ser implantado na gente. Sim, então, a atenção é uma coisa. A música ensina a gente a trabalhar muito isso, né? E é um momento que a gente tem para desligar um pouquinho, né? Talvez das redes sociais ou de tantas coisas que a gente vê por aí, de tanto excesso de informação, né? Que você tem um tempo para tirar, para você estudar música, para você, né? Enfim, estar ali com o seu instrumento, estar no seu momento ali. Então, eu acho que é importante para esse lado também. A música ela exige essa atenção. Quando o músico começa a praticar, o momento que a gente vai praticar, eu sempre falo para os alunos, escolher aquele momento que é mais tranquilo, né, para fazer, no caso, dentro do Violão Entre Amigos, nós temos as aulas que são aulas raízes, né, e as aulas sementes, que são os estudos diários, que são estudos curtinhos, e as aulas raízes, que eu chamo o conteúdo mais longo. Por exemplo, esse conteúdo que a gente está fazendo aqui hoje é um conteúdo raiz, que a galera que vai assistir vai ter que sentar ali e prestar atenção, a gente vai ficar 1 hora aqui conversando sobre violão. Enfim, é um conteúdo um pouco mais longo, né? E geralmente eu falo para eles escolherem aquele dia que é mais tranquilo, que você tem mais... você pode se dedicar a isso, né? Para poder desconectar das outras coisas, porque a música, Denis, você já passou por isso também, ela exige a nossa atenção, porque se você não estiver focado nela na hora que você está estudando, é um estudo perdido, é um tempo perdido, porque você vai ter que olhar ali compasso por compasso, nota por nota. Quando você já fez a primeira leitura, você vai precisar repetir aquilo, olhando ainda, você não memorizou, então você faz uma leitura dinâmica depois, e você vai precisar prestar atenção, acompanhar com o olhar mesmo, compasso por compasso, para tocar número por número. Se for aluno que está começando agora, aqui a gente ensina por números, número por número, você vai ter que ver onde você vai tocar. E isso você começa a fazer um treinamento que hoje não existe um treinamento desse. Um treinamento para atenção, não existe um treinamento focado para atenção. E a música, ela é esse treinamento, ela é essa ferramenta. Você pode depois... E a atenção, aí que está o X, né, Denis? Essa atenção que você adquire estudando violão, você pode usar essa atenção para fazer outras coisas. Por exemplo, você quer focar para passar no concurso. Você vai estudar, você já tem essa habilidade de estudar primeiro, porque você já desenvolveu através da música, né? Que foi algo que você gosta, ter a disciplina, você já desenvolveu. E aí a atenção que você vai ter para poder fazer um estudo teórico, um estudo de conteúdo, de qualquer coisa que seja, você terá já essa atenção mais treinada do que a maioria das pessoas. Porque hoje em dia as pessoas não conseguem prestar atenção por mais de 30 segundos. Hoje, meu menino, quando a gente manda um áudio para ele que tem mais de 40 segundos, poxa, cara, você me mandou um áudio que tem 40 segundos. Aí você fala assim, poxa, cara, tem 40 segundos. O que eu falo correndo? Ainda ouve 2x, né? Ouve 2x. Então, para ouvir correndo, né? Só que a gente passa correndo pelas informações, né? Então, eu acho que é hora da gente começar a perceber, e as pessoas que começam a perceber isso, elas vão estar um passo à frente, seja para estudar violão ou outras coisas, porque ela vai ter uma atenção, e ela vai ter essa atenção treinada, e vai saber como direcionar. Se você vai focar em outra coisa, você sabe como fazer, porque você já desenvolveu a habilidade, né? Acho que é importante. E até pegando o gancho, né, do foco e da atenção que a gente estava falando, né, dar uma dica para quem está começando agora, ou até para quem já começou e ainda está estudando, que não deixe para você querer estudar violão tudo em um dia, colocar tudo em um dia da semana. Então, por exemplo, você não estudou música a semana inteira, aí chega no domingo, você quer tirar 8 horas do seu domingo. Nossa! Para tirar o atraso. Então, às vezes vale mais a pena você conseguir estudar meia horinha todos os dias, com a consistência, do que se você não Exatamente. a semana inteira e no domingo você quer tirar o atraso. Né? Então isso aí entra também a disciplina, né? Para você ter aquela consistência ali, porque é só assim que você vai chegar, né? O objetivo que é tocar bem, né? Tocar bem, todos nós queremos, né? Precisa,
Entendi. Ô, Denis, tô dando uma olhada aqui, o pessoal ainda tá falando que o áudio tá baixinho. Edilene, obrigado pelo feedback. Eu vou tentar depois corrigir um pouquinho essa questão do nosso áudio. Eu vou ver se eu edito depois essa live que tá ficando... É muito legal, viu, Denis? Tua participação aqui, a gente poder fazer isso juntos. Cara, agradeço mesmo, de coração, porque fazer sozinho, eu abrir aqui e ficar conversando sozinho não tem muita graça. A gente tem... são muitas histórias. Se a gente for começar a entrar nas histórias... Mas gostaria de agradecer, eu vou editar essa live, tá, pessoal? Depois, essa parte que tá baixinho do áudio, eu vou tentar corrigir. E para as próximas, nós vamos fazer alguns testes que talvez a gente tenha que fazer para poder equalizar o som que vai para vocês depois aí direto do YouTube. Porque aqui para mim o som tá bom, o som no Denis está chegando legal, mas o som que está sendo transmitido tá no volume máximo e tá baixo aí para vocês, né? É uma pena. É bom que a gente... Vão. Único, não. Então a gente vai fazer outros episódios com temas, inclusive vocês podem enviar temas ou dúvidas, né, pra gente responder em outro vídeo. Isso. Então tem muita coisa legal que a gente pode falar aí de música, de violão, enfim, das nossas experiências, né, que a gente já viajou um pouquinho também tocando em grupo, então tem algumas histórias para contar também. Então dão vários episódios aí, né? Com certeza, Denis. Até eu ia entrar já nessa questão também das apresentações que a gente fez, mas é um assunto que vai muito longe, tá, gente? São muito tempo que nós tocamos juntos, né? Muitas histórias da época do Afinando as Cordas, histórias também agora do Violão Entre Amigos, né? Desse projeto que nós fazemos hoje online, né, Denis? Que também é bacana fazer esse repertório e resgatar algum repertório também antigo. A gente está voltando, retomando os estudos de algumas peças, né? Então, tudo isso é muito bom poder participar, poder compartilhar com vocês tudo isso, né? E aí você, pessoal, coloque depois nos comentários os temas os assuntos que vocês acham legal, as curiosidades. Às vezes, esse bate-papo, ele é mais informal mesmo, não é algo técnico. Até a gente pode, algum dia, combinar de fazer algo técnico com violão e também tocando alguma coisa, mostrando em cada um num tempo e no momento. Mas a ideia é de ser um bate-papo bem aberto. Então, às vezes, alguma curiosidade que vocês tenham sobre tocar, sobre o estudo, sobre a nossa trajetória mesmo com o violão, vocês podem perguntar, podem colocar aí nos comentários sugestões, sugestão de nome para o nosso podcast também, estamos abertos à sugestão. Gostei desse violão entre amigos aqui, ó, porque realmente tem um violão aí entre amigos no nosso meio, né, Denis? Depois a gente vai sofisticar também esse nosso cenário, mas está sendo muito legal poder passar esse tempo aqui conversando contigo, viu, Denis? Muito legal, eu agradeço de novo pelo convite, né? E vão ter outros episódios com certeza. Agradeço também o pessoal que entrou aí e que deu um feedback, né? Nos próximos a gente vai resolver esses problemas com o áudio aí. E tem muito assunto ainda pra gente falar, né? A gente também conta com a participação de vocês, em enviar sugestão, enviar dúvidas de vocês, que a gente vai ter o prazer aqui de compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né? Da nossa trajetória aí. Porque eu gostava de ouvir quando eu comecei, né? Eu gostava de ouvir as pessoas experientes falando, contando como que era, tocando música. Então eu acho que isso é muito importante para quem está começando, né? Sim, quando a gente está... É a questão das referências que a gente até falou agora há pouco, né? A gente começa a ter referências e é muito bom termos boas referências, né, Denis? Porque a referência é algo que, se você não tem também uma boa referência, você acaba... eu costumo sempre eu falo isso para os meus alunos, né, quando eu posso, né? Eu falo para eles que nós vamos tocar igual às pessoas que nós apreciamos, as pessoas que nós nos espelhamos. Então é muito importante quando você vai escolher um músico que você vai continuar ouvindo, um músico que você vai ouvir bastante dele, um professor, porque a nossa referência, aquilo que nós nos tornamos, tem muito a ver com aquilo que nós assistimos, aquilo que nós absorvemos do que está à nossa volta e que nós buscamos, né? Hoje em dia, absorver do que está à nossa volta é também buscar nas redes sociais, buscar no YouTube, conteúdos a respeito. Então, acho que passa por esse processo. Então, a gente deve sempre pensar nisso. Quando você estiver ouvindo uma música, você vai pensar, é desse jeito que eu quero tocar violão?
opa, é desse jeito que eu quero tocar violão. E é importante estarmos, né, Denis? E esse é o nosso papel, apresentando para as pessoas coisas boas, porque se a gente não tem essa oportunidade de ouvir coisas boas, a gente vai sempre ter o nosso ouvido destreinado para ouvir determinados sons, por falta de oportunidade muitas vezes, falta de conhecimento, muitas vezes falta de incentivo mesmo, incentivo da mídia, incentivo muitas vezes de governantes, incentivos mesmo para que a música possa chegar até as pessoas, né? A música de qualidade e essa música que tem história para contar. A gente não deve desprezar nunca a história que a música nos conta, né? Até porque a música conta a história mais fidedigna, é aquela história que vem da música. Vocês podem ter certeza disso, que não tem como inventar, ela é muito fiel àquilo que ela representa, né? Quando a gente ouve uma música de uma determinada época, ela tem um impacto e ela representa aquilo que as pessoas viviam naquela época. Então acho que é importante a gente também transmitir essa mensagem para o pessoal, que faz parte também. A gente pode aproveitar também que a gente tem hoje as tecnologias a nosso favor, né? Então a gente tem YouTube com N vídeos, Nossa. Mais variados estilos que você quiser. Hoje a gente tem a oportunidade de estar fazendo uma live como essa, transmitir um vídeo, né? Ainda que precise de ajuste nos áudios, mas a gente tem a oportunidade de fazer isso aqui. Quando a gente começou a tocar, não tinha nada. Não tinha como imaginar que a gente estaria fazendo uma live assim, cada um em um estado e a gente conversando de música, né? Exatamente. Muito menos tocar à distância, né? Exibir um vídeo assim à distância. O YouTube estava começando a engatinhar, a internet não era tudo, né? Eu lembro que eu ia tinha uma faculdade na cidade, né? A Unifeob que nós íamos. Eles disponibilizavam a biblioteca da faculdade para você poder usar o computador lá. Então a gente tinha que ir para baixar a partitura, imprimir partitura, voltar para casa, estudar no metrônomo. Então hoje em dia a gente tem essa facilidade. Aplicativos, tem muita coisa que facilita, né? Então pode aproveitar essas oportunidades de adquirir essa bagagem, né? Que tá tudo na nossa mão aí, né? Exatamente. Correr atrás dessas informações. Só de tecnologia já daria para fazer um tema de uma live, hein, Denis? Falar sobre o uso da tecnologia no estudo de música, né? Quantos aplicativos nós temos, quantos softwares hoje de edição de partituras que nós temos por aí. É muita facilidade hoje, né? Hoje nós temos a informação, não é um problema, a informação tem em excesso, de forma desorganizada até, né? Mas as informações estão aí, o acesso hoje é muito rápido, é muito fácil, todo mundo tem acesso, praticamente todo mundo, não, porque infelizmente ainda tem milhões de brasileiros que ainda não têm acesso à internet. Mas nós temos hoje um maior acesso à internet da população, então tudo isso vai facilitando, né, gente? Então hoje é possível nós fazermos esse bate-papo, poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento e poder aprender também, né? Quantas coisas que a gente não precisa aprender, né, Denis? A gente vai lá, dá um Google, dá um YouTube lá, faz uma busca. E gostaria de encerrar indo para os finalmente aqui, né? Vamos fazer uma despedida tranquila aqui aos poucos. Mas eu gostaria de convidar vocês, pessoal, que está nos assistindo, para conhecer as outras redes sociais. Aqui na descrição da live tem aí o contato do nosso querido amigo, violonista aí, Denis, né? O Denis tem o contato da rede social dele do Instagram, tá na descrição aí, vocês podem conferir. Depois prestigiem também, sigam, curtam, compartilhem, porque isso é bacana de fazer. Quando a gente espalha música, espalha conhecimento, é muito bom. E tem também os links das nossas outras redes sociais, que estão logo abaixo aí também, vocês podem também acessar e acompanhar, porque em cada rede social tem a sua linguagem, né? O YouTube é bom para fazer conteúdos mais longos, o Instagram às vezes eu posto bastidores aqui do estúdio, alguma coisa do dia a dia, então a gente posta lá. Então cada rede social tem aí a sua particularidade, né? Ela é feita melhor para fazer algumas coisas. Então curtam, acompanhem aí o nosso trabalho nas redes sociais. Logo, logo a gente vai ter também, o Denis vai logo, logo criar o canal dele do YouTube aí, oficial do Denis Guitarrista. E aí vai rolar uns conteúdos também. Vai ter vídeos. E nós vamos... A gente tocando também, né? Bastante conversando, bastante tocando também. Que violão é totalmente prático, né? A gente defende essa ideia, então é muito bom também termos conteúdos mão na massa.
Bom, gente, então é isso. Eu gostaria de ver se a galera tem algum comentário. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né? A presença de todo mundo que participou, todos que acompanharam hoje esse nosso bate-papo. Gostaria de agradecer de coração mesmo a presença de vocês que estão nos acompanhando ao vivo. Agradecer ao Denis por ter aceitado o convite para fazermos esses podcasts aqui que vão rolar aqui no YouTube. Depois, futuramente, a gente vai também disponibilizar esses podcasts no Spotify e outras plataformas também que nós temos hoje em dia para poder divulgar e difundir a música cada vez mais, né? Então é isso, minha gente. Gostaria de dar um recado, Denis. Deixa aberto para você falar também, senão só eu me despeço aqui. Não, é isso, pessoal. Só agradecer mesmo a participação de todo mundo aí. Pedir para vocês seguirem nossas redes sociais, né? O Violão Entre Amigos, nossos perfis lá. A gente vai estar postando mais conteúdo, a gente vai marcar outros episódios desse podcast também. E a gente conta com a participação de todo mundo aí, né? Compartilhar com os seus conhecidos, com todo mundo que vocês conhecem aí. E futuramente também a gente pode chamar outros convidados, né, Elvis? Com certeza. Da trajetória de amigos, com certeza. Entre amigos, né? Como o nome diz, entre amigos, né? Sim, sim. Agradecer a participação de todo mundo aí. E é isso aí. Sim, temos vários colegas para chamar para esse bate-papo aqui, né, Denis? Parceiros de música. Muita história, né? Falar em música é muita história, né? Não acaba. Bom, minha gente, então é isso. Por hoje é só. Agradeço muito a participação de todos vocês. E nós vamos ficando por aqui. Aquele grande abraço para todos e para todas. E nós nos vemos na semana que vem. Nós vamos retomar as lives de terça-feira, só dando alguns avisos importantes aqui. Lives de terça-feira, violão com técnica, então às 20h30 nós temos esse encontro marcado. Nós vamos já continuar com a nossa série Violão, Mão na Massa, é o nosso próximo encontro. E em breve eu aviso vocês, notifico vocês do nosso próximo podcast também. Um grande abraço para vocês, uma boa noite, Denis, uma boa noite para a galera aí.